O pássaro é livre na prisão do ar, o espírito é livre na prisão do corpo, mas livre, bem livre mesmo, é estar morto. Isso é Carlos Drummond de Andrade. Está começando mais um vídeo no meu, seu, no nosso. Um belo dia resolvi pensar esse canal que produz conteúdo filosófico semanalmente. Não se esquece, gente, eu sempre peço isso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também me segue no Instagram, @liafreitasfilo. Gente, lá eu faço conteúdo, não é semanalmente, é diariamente. Abro caixinha de perguntas, faço enquete para vocês me sugerem temas, inclusive esse foi o tema mais voltado da semana, liberdade. Então não se esquece de se inscrever lá também, aliás, de me seguir lá também. Pessoal, esse tema da liberdade é um tema assim que está presente na filosofia de cabo a rabo, ou seja, desde os filósofos gregos da antiguidade até hoje, esse tema ainda é um tema muito presente na filosofia. E não é para menos, né, gente? Porque a liberdade também é uma preocupação nossa que nos acompanha ali desde a nossa infância até a idade adulta, até a nossa morte. Por exemplo, quando a gente é criança, coisa que a gente mais quer, pessoal, é a autonomia, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem independência pra nada e a gente fica sonhando com um dia que a gente vai ser adulto pra poder fazer o que a gente quiser, comer o que a gente quiser, ir pra onde a gente quiser. Só que aí, né, meu povo, chega a fase adulta, chega os boletos pra pagar, chega o fato de que agora a gente não é só responsável pelas nossas escolhas, mas por outras pessoas e a escolha de outras pessoas também. E aí é que a gente percebe que lá na infância talvez é que a gente era livre e que na fase adulta a gente vai ter que lidar com esse peso da responsabilidade. Sem falar também, gente, que a busca pela liberdade, ela está muito conectada com a nossa formação individual, ou seja, com a nossa autenticidade, a nossa preocupação em ser quem a gente verdadeiramente é. Eu acho que essa preocupação, ela está presente na nossa vida sempre, mas eu acho que principalmente ali na adolescência, ela é a grande questão para nós, né? O que me diferencia das outras pessoas, o que me faz autônomo, independente e mais ainda, autêntico. E aí essa autenticidade, ela tá muito ligada em a gente saber lidar com o olhar do outro, com a opinião do outro, não se importar tanto com isso, saber a hora que a gente tem que dar o real valor ali para o que as pessoas nos dizem e qual é a hora que a gente tem que deixar de lado essas opiniões alheias. E, por exemplo, o estoicismo é uma escola filosófica que vai falar bastante sobre esse olhar do outro e como é inútil a gente se preocupar com as opiniões alheias. Porque, gente, eu posso estar aqui fazendo esse conteúdo para vocês e ter uma galera que me acha incrível e maravilhosa e também tem uma galera que me acha ridícula e eu não tenho controle nenhum sobre o que as pessoas pensam sobre mim e eu não tenho o que fazer porque o pensamento das pessoas é das pessoas, eu não tenho como controlar isso, eu não tenho como modificar isso. E aí o estoicismo vai dizer que uma das causas do sofrimento é a gente querer controlar aquilo que a gente não pode controlar. E entender que essa preocupação é uma preocupação completamente inútil, que não leva a gente para canto nenhum. E aí a gente está falando aqui dessa libertação individual, mas a filosofia também vai falar muito da liberdade no sentido coletivo. Marx é o cara que vai falar, por exemplo, sobre emancipação humana. Finalmente a gente chegar numa estrutura social em que cada indivíduo possa ser verdadeiramente livre, não uma liberdade somente pensada aí nesse nível da individualidade, mas uma liberdade em conjunto, uma liberdade social movida aí por uma justiça e uma igualdade. E uma coisa interessante que o Marx vai dizer é que a história da humanidade é a história da luta de classes. E a história da luta de classes é a história das classes subalternas, as classes oprimidas, em busca da liberdade, da justiça. Então, toda essa movimentação histórica, a gente sair de sistemas econômicos, políticos e sociais para entrar em novos sistemas, em novos ambientes culturais, vem dessa luta por emancipação. Mas no vídeo de hoje, gente, eu quero focar especificamente, agora no finalzinho, sobre o existencialismo, que eu acho que é essa corrente dentro da filosofia que vai colocar a liberdade como um ponto assim central de todas as suas problemáticas. E hoje eu vou falar especificamente sobre o existencialismo francês do Jean-Paul Sartre. O Sartre vai dizer que a liberdade é a condição humana. Ele diz que nós, seres humanos, estamos condenados a ser livres, ou seja, não existe outra opção pra gente a não ser a liberdade. Isso pode parecer contraditório, gente, mas é justamente essa compreensão entre liberdade e limites
que vai perpassar toda a filosofia. O existencialismo coloca a liberdade da forma mais ampla possível, mas mesmo assim não vai existir uma concepção de liberdade na filosofia que não esteja ligado a algum tipo de limitação. Por exemplo, Sartre vai dizer que a gente nasce, a gente é literalmente jogado no mundo. Ou seja, quando a gente nasceu, já estava tudo pronto. A gente não escolheu nada da situação em que a gente se coloca. Só que o Sartre vai dizer o seguinte, que o seu poder de escolha tem que se manifestar a partir dessas possibilidades e a partir dessa situação. Você pode até não ter escolhido a situação em que você foi colocado, mas a partir daquela situação, quais são as escolhas que você vai fazer, entendeu? Outro aspecto também que o Sartre vai falar é sobre esse olhar do outro, diferente lá dos estoicos, que vai dizer que a gente tem que ignorar esse olhar do outro. O Sartre vai dizer que é impossível a gente ignorar esse olhar, porque é esse olhar que ajuda a gente a se formar enquanto indivíduo. Mas o Sartre está dizendo que não é para a gente aceitar o olhar dos outros e fazer tudo o que os outros pensam. Pelo contrário, a nossa individualidade ela é formada pela resistência em relação ao olhar do outro. Esse olhar ele vai tentar nos enclausurar, nos prender. E nós, enquanto indivíduos livres, em busca da nossa autenticidade e autonomia, o que a gente tem que fazer é resistir a esse processo de enclausuramento, de definição e ser o que a gente quer ser, independente desse olhar. Mas mesmo independente, esse olhar e o processo de resistência a ele é o que nos forma enquanto indivíduo. Outro aspecto legal também que o existencialismo vai falar é que o Sartre não vai colocar a liberdade somente no plano individual, mas ele vai trazer para um plano coletivo. A Simone de Beauvoir, né, aí o seu grande par romântico, intelectual, parceira de vida, é aquela que vai dizer que querer ser livre é também querer os outros livres, ou seja, o existencialismo não vai acreditar numa noção de essência humana. O que significa isso? O existencialismo ele vai pensar que nós, seres humanos, não temos uma essência pré-determinada. Então a gente vai poder ser o que a gente quiser ser, ou seja, somos completamente livres. Não existe uma essência humana, então não existe uma definição única do que é ser humano. Toda vida que eu sou algo em específico, eu inauguro uma concepção de humanidade. Eu abro as portas e possibilidades não só para mim, mas para os outros também, para dizer o seguinte, gente, ó, eu sou o que eu quero ser, eu sou o que eu escolhi ser e me responsabilizo por isso. E cada indivíduo e cada ser humano também pode construir isso para si, sem ficar preso numa noção de essência, de pré-determinação. Só que um dos pontos principais, gente, do existencialismo é a angústia. E isso aí não foi nem o Sartre que trouxe essa concepção, já vem lá do existencialismo do Kierkegaard, que vai falar que a angústia é a condição de quem é livre. Ser livre é estar constantemente com a escolha nas mãos. É como se a gente estivesse na beira do abismo. E a escolha que a gente faz, a gente nunca consegue prever. A gente pode até projetar alguma coisa ou outra, mas escolher é sempre um tiro no escuro. E aí, pessoal, essa condição de liberdade, de ter a escolha nas nossas mãos, é como se é desesperadora, literalmente, como tá na beira de um abismo. E aí, quando a gente finalmente escolhe, a gente se joga nesse abismo. E depois a gente vai ter que colher as consequências disso, que também é uma condição aí bem complicada, bem angustiante de se lidar. Todo mundo quer a liberdade, todo mundo deseja a liberdade, mas será que a gente segura esse forninho, gente? Será que a gente tem a capacidade de aguentar o peso de ser livre? Eita, Giovana! É isso que o existencialismo está propondo a gente pensar. Então é isso, gente. Finalizamos aqui o vídeo de hoje. O que vocês pensam aí sobre liberdade? Coloca aqui nos comentários o que você acha que é liberdade. Se você acha que realmente existe liberdade, que não deu tempo de eu botar no vídeo de hoje, porque esse tema é imenso, tá? Bota aí nos comentários se você acha que a liberdade verdadeiramente existe ou não. Vamos dialogar, vamos comentar e nos falamos aí, nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!